Atos, capítulo de número 11, vai falar de uma igreja na cidade de Antioquia. Antioquia aqui é da Síria, tá? Tem duas Antioquias, duas cidades, né? A da Psídia e da Antioquia. Aqui era, aliás, da Síria e da Psídia, aqui é Antioquia da Síria, tá? Então, nesta igreja aqui, o perfil dessa igreja é que ela aceitou Paulo e Barnabé, a gente vê, depois vocês leem o capítulo, né? 11 todo, para ensinar a acolher pessoas de etnias diferentes. Olha as características como são diferentes, né? Realizou ação social para a igreja em Jerusalém, ou seja, ela socorreu Jerusalém, outra cidade. E é interessante que ainda, Jerusalém é que ainda estava presa a essas tradições judaicas, né? E teve uma visão de envio de missionários para os gentios. A gente vê o capítulo 13, por exemplo, verso 1 e 2, nessa igreja de Antioquia, é que eles enviam os missionários para outras nações. Jerusalém a gente já não vê essa característica, tá? Então aqui eles já começam a ser essa igreja missionária que envia, né? Inclusive Paulo, Barnabé é um dos que são enviados aqui. E é interessante também, aqui foi a igreja que se reunindo, orando, tal. O Espírito Santo usou alguém lá em profecia e disse: separa aí Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado, né? Além disso, a presença desses profetas aqui, estou falando nessa igreja de Antioquia, tá? Como Ágabo, né? No seu grupo também ele mostrou como essa igreja possuía uma visão mais abrangente do que a de Jerusalém. A igreja de Jerusalém era presa ainda nas suas tradições. Já tinha dificuldade de se relacionar com outras etnias. Então, isso, aquele grupo mesmo de gueto, né? Aquela questão assim, não, somos nós aqui, e, né, então não observa a lei de Moisés, não faz como a gente faz, né? A gente então assim tem igrejas, infelizmente, que elas se fecham. Elas levantam muito mais muros do que constroem pontes. Tem igrejas que elas de fato são quase que uma blindagem, né? Então tem pessoas que não têm acesso, né? São igrejas mesmo que elas não fazem parte da cultura, como a gente já falou, né? Tem igrejas que de fato são estranhas. Então tem igreja aí que um jovem não vai se aproximar nunca, jamais. Né? Não tem como se aproximar porque não se identifica, é estranha, parece que é outro mundo, parece que é uma realidade totalmente diferente. A gente vê assim, pessoas esquisitas, como eu disse, né? Então Jesus nos chamou para ser diferente e tem gente que é esquisita. Essa é a realidade. Tem, não tem não? Um dia o irmão falou para mim: André, mas Deus tem cada filho, né? Tem uns que são esquisitíssimos, né? É que literalmente fala assim: eu não sou desse mundo. Você fala, você é bem estranho mesmo. Dá até medo, viu? Então o que acontece? Essa igreja de Antioquia, a gente já percebe essas características de trabalhar com etnias. Irmãos, como é rica a igreja que entende o seu papel de se envolver com a cultura, de resgatar a cultura. Nem tudo na cultura que nós temos tem que ser demonizado. Isso é do cão. A gente tem essa questão, isso aqui não é de Deus. A gente vai ver isso na matéria que vem, na próxima matéria, desse entendimento de mundo, dessa cosmovisão, né? Não, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. O que não é de Deus, pelo amor de Deus? Tudo que é criado por Deus é de Deus. Se o diabo usurpa disso, né, quer assaltar isso como sendo seu, é outra história. Ele que não cria, né? Ele copia, né? Exato, e muito mal copiado, né? Nós é que desprezamos. A gente vai tratar isso na outra matéria, tá? Se Deus quiser, eu vou tentar esclarecer esses pontos aí. Então aqui a gente percebe que essa igreja já enviava missionários, já tratava, né, com outras etnias. A irmã falou, acho que de índios que tem, né, próximo e tal. Aqui tem ciganos e tem índios também. Terras velhas aí. Mas nós chamamos na sociologia de tribos urbanas. O que são tribos urbanas? De fato, são quase que tribos mesmo, né? São pessoas que têm sua forma de viver, sua forma de vestir, seus gostos musicais, lugares que frequentam, embora está todo mundo inserido no mesmo local, na mesma região. O linguajar é diferente, a linguagem é outra, né? Então você pega aí um grupo, que na sociologia chama de tribo urbana, você pega um grupo lá de adolescentes, jovens e tal, tem motoqueiros, né? Você percebe que tem... Aqui normalmente tem um grupo de motoqueiros. Tem, quase todo lugar tem. Mas só para a gente entender que são grupos que têm sua identificação, né, e são diferentes até no modo de vestir, de falar, enfim, né, até forma de viver mesmo, né?
quase que outra cultura dentro da mesma cultura que a cultura que nós temos aqui. Enfim, o que eu quero destacar aqui é que essa igreja já era mais aberta, essa igreja já entendia mais o seu contexto, essa igreja já era muito mais acessível, falava a linguagem do povo. Eu fico imaginando a gente chegar num jovem assim para, tipo, evangelizar, né? Assim, mancebo, não é boa a vossa concupiscência. Nossa, imagina você. O que esse menino vai falar para nós? Leve ao seu líder. A linguagem, irmãos, né, que a gente usa não é totalmente assim esquisita, né? Então, para a gente entender a realidade, nós sermos as pessoas mais comuns possível. Os discípulos de Cristo não eram pessoas assim incomuns, eram pessoas comuns, extraordinariamente comuns, não é gente ordinária, como eu digo, né? Era gente ordinária, não era extraordinária. Tinha ética diferente, princípios e valores, mas eram pessoas comuns, se vestiam como todos os outros, falavam como todos os outros. A linguagem, não é essa a gente fala o evangeliquez, né? Tem uma linguagem que é só nossa, só a gente entende. É um negócio esquisito. Um dia eu trabalhei numa empresa e um dia o rapaz falou assim: ô André, tinha um irmão aqui, ele chamava o outro irmão de profeta, mano. Aquilo para ele era um negócio assim, tão estranho. Não, pense bem, amados. Pense bem, hoje, assim, século XXI, e aí profeta. A gente tem. Já pensou, não é um negócio assim? Pensando bem, vamos pensar fora do nosso contexto? Vamos. Na faculdade que eu faço, na meia da sala eu chamei o cara de varão. Depois eu, meu Deus do céu, eu sou olhando. Será porque é comprido e magro? Eu já levou pro outro lado. Eu entendo, eu sei. Eu tenho que falar essa linguagem. Exato, mas percebe, amados, que a gente muitas vezes está fora de uma realidade, a gente não consegue nem se comunicar, né? É só a gente lembrar quando nós não éramos cristãos, quando a gente não participava aí desse povo, não tínhamos acesso a essas linguagens, não era tão claro para nós. Imagina, eu fico imaginando, chegando para um camarada e diz assim, ó, cara, deixa eu falar um negócio para você. Jesus nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou o terceiro dia e disse que vai voltar voando para buscar a gente. Mensagem? Não. Irmãos, sinceramente, uma pessoa assim vai olhar assim e falar. Então, eu digo, mano. Antes de eu ser cristão, eu via o povo falando aleluia dentro da igreja. Eu falava, já que o povo estava ficando doido. Eu não entendia o que era, eu ficava rindo. Para um contexto de igreja, está tudo certo, está tudo normal, faz parte. É o nosso meio, a nossa linguagem, a gente já tem pressupostos. Quando a gente ouve alguma coisa lá, né? Quando a gente ouve de alguém, por exemplo, aí a gente já liga, a gente já tem conhecimento bíblico, histórico, cultural. Então aquelas expressões para nós está tranquilo. Né? O Jesus vai estar no teu barco, irmão. Tá, opa, a gente já sabe o que isso quer dizer. Mas aí uma pessoa fica imaginando, barco? Que barco? Aqui ainda a gente tem uns barquinhos aqui, mas não é um contexto comum, né? Diga, Felipe. Não, é que a maioria das igrejas aqui, onde sempre vai a língua, falar em línguas, assim, a pessoa rodopiar ali, um lado, do lado. Essa pessoa chega, eu acho que você não hora. Quem chega, eu jogo e meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Você se perguntando, fica tremendo, vai, assim. Aí não volta mais não volta mais. Então, amados. Ai, meu Deus do céu. Mas é um negócio que, né, para nós faz parte, é o nosso contexto. A gente precisa entender, amados, que nós temos uma missão que é se relacionar com aquelas pessoas que ainda não conhecem Deus, não conhecem as realidades, as verdades bíblicas, as verdades espirituais, tá certo? Então a gente precisa entender que essa igreja de Antioquia mostra para nós essa característica jamais aculturada, né? Jamais com esse desprendimento tradicional religioso como tinha a igreja de Jerusalém. Então, se não for assim, se não for assado, se não, né? E tanto é que teve o primeiro concílio no capítulo 15 de Atos para decidir isso. Calma aí, que tanto judeu aqui, né, nessa igreja, que a igreja nasce judaica cristã, né? Então muitos sacerdotes, inclusive, iam abraçando a fé e tudo mais. E eu falei, e agora, o que a gente pega esses gentios aqui? Eles vão se circuncidar? Que era um sinal entre judeu e Deus, né? Na minha terra diz Torá o coisinha lá do menino. Então é a circuncisão, né?
mas eles vão guardar o sábado. E a lei dietética, porque tinha alimentos que podia e que não podia. E entraram naquele conflito. Aí oraram a Deus, o Espírito Santo usa lá Tiago, e Tiago conversou com os outros apóstolos e disse: não, a gente não vai impor esses encargos sobre os gentios, isso não tem mais sentido, não tem mais sentido nenhum. Então pareceu a nós e o Espírito Santo só falar para que eles se abstenham da prostituição, da carne sufocada, do sacrifício e tudo mais. Bora, toca o barco, vamos embora. Como facilitou, né? Simples, né? Um evangelho simples, não esse evangelho que afasta as pessoas da igreja, um evangelho que é burocrático, que é religioso, um evangelho que não tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo, que é uma mensagem simples, né? Na verdade é uma mensagem simples, é uma forma de continuar vivendo na vida, mas com princípios e valores diferentes, mas continuar sendo o que a pessoa é. Por exemplo, João Batista batizando, dizendo: vocês se arrependam aí, tá? Mas o que é o arrependimento? Aí chegou algumas pessoas lá, né? João Batista disse assim: ó, o arrependimento para vocês, João Batista identificando, né, as pessoas. No seu caso, o arrependimento, fala o seguinte: você tem 2 capas? Você tem 2 capas, você não precisa das 2. Se tem outro que não tem, dá uma e segue qual. E eu, João Batista, sou PM aqui do Império, PM do Império Romano. João Batista disse: não, deixa de ser PM, porque esse negócio de PM não é para Jesus, não é para cristão, não. Jesus quer te tirar desse negócio aí. Não, ele não falou isso. Faz o seguinte: você é oficial aí não aceite propina, contente com o vosso salário, o vosso soldo, não maltrate ninguém. Então olha só, o que ele fez? Deu uma ética dos valores do reino de Deus para a pessoa continuar fazendo o que ela fazia. Volta lá, seja professor, vai ser um professor discípulo de Jesus. É um médico discípulo de Jesus. É um PM discípulo de Jesus. É o que? Um gari, é gari que chama aqui também? Gari, discípulo de Jesus. Né? Então essa vida comum, porém agora com propósitos, valores e princípios pautados no reino de Deus, né? Então só para a gente entender, não é ficar enclausurado numa igreja, dentro de uma igreja, não é a vida espiritual, não é só largar tudo para ser um missionário e tal, lá sei lá, no fim do mundo, não sei onde é o fim do mundo, mas alguns dizem que tem fim, né, o mundo, lá onde o vento faz a curva, lá longe. Então não, a gente precisa entender isso. A última igreja que eu vou finalizar com vocês é em Atos capítulo 18, capítulo 19. Então a primeira igreja de Jerusalém, né, entendeu sobre essa ação social, essa demanda que se tinha com as pessoas necessitadas, que eram os órfãos e as viúvas na ocasião aqui, tá? A segunda em Antioquia entendeu, né, essa contextualização que eles precisariam ter, né, o envio missionário, a relação com outras etnias, entender, era essa igreja mais urbana no sentido, tá, de ser mais contextualizada, a igreja que nem parece ser igreja, né, nos moldes da religião, eu estou dizendo, pessoas que nem parecem às vezes ser crentes, porque os crentes têm um estereótipo, né, o crente, assim, na cabeça de muitos, eu estava lendo ontem, ou foi anteontem, um texto do Luiz Saião, e ele diz, nessa preocupação, né, que evangelho é esse que as pessoas têm entendido, o que é evangelho para essas pessoas? Ele contou uma experiência rapidinha dele, vou falar aqui. Ele falou que estava lá, acho que num ônibus, viajando em algum lugar. Aí o homem disse assim: tu é crente? Ele disse: sou. Eu disse: mas tu é crente mesmo? Ele falou: sou. Toma café? Toma, então não é crente não. Crente que é crente, nem café toma. Aí ele ficou pensando: mas o que está na cabeça das pessoas achar que o tomar café não me faz ser discípulo de Jesus? É um extremo, mas tem coisas aí que na cabeça das pessoas que a gente nem imagina. É crente não faz isso, é crente não faz aquilo. Falo, calma aí, eu sou um ser humano comum, né? Sou um ser humano comum. Então, às vezes as pessoas pensam que crente mesmo é um ser assim esquisito, né? Não é. Então vamos lá, Efésios, Atos capítulo número 18 e 19, só para vocês terem a referência. A cidade de Éfeso, né? O contexto era outro. Paulo estava ensinando aquela igreja a desenvolver a sua pastoral naquela região. Trabalhou então a presença da liderança e dos membros leigos daquela igreja. Então essa igreja, Paulo ensina lá por bastante tempo. E a igreja de Éfeso, capítulos 18 e 19 de Atos, tá? Depois vocês leem lá, só para entender o contexto. Era uma cidade muito idólatra, uma cidade onde a cultura era totalmente diferente da judaica, ou seja, de Paulo, né? E da igreja de Jerusalém, tal. Então, assim,
O que Paulo identificou ali? O que ele trabalhou lá? O que ele percebeu? Ele precisava trabalhar lá nos cristãos, esse ministério, a gente chama de pastoral, e até já um gancho para a gente partir para a próxima aula, vou falar para vocês a respeito do pastorado, né, que a gente acha que só cabe a um homem, né? E o pastorado é para todo discípulo de Jesus, mas a gente vai trabalhar essa questão. Então Paulo trabalha essa liderança dos membros leigos daquela igreja, ou seja, que todos aqueles membros tinham dons e tinham talentos e que deveriam servir então àquela cidade com as suas aptidões, com seus recursos, com suas habilidades. Não sei se eu falei para vocês que tem uma proposta bem interessante da agência Jocum, que eu tive contato por muito tempo inclusive, que é o Dia da Cidadania, né? Onde eles lá trabalham, fazem um trabalho de divulgação e usam a igreja, o espaço, para estar atendendo a uma população carente. Então você tem lá cabeleireiros, manicures, advogados, enfermeiros, médicos, enfim, assistentes sociais, né? Esses profissionais para estar auxiliando essas pessoas em estado de vulnerabilidade, para que essas pessoas então possam ter acesso, né? E possam acesso, eu digo, aquilo que possibilita elas a estarem sendo reintegradas socialmente falando, e que elas possam, por exemplo, você tem lá às vezes um morador de rua que nem documento tem. Então, primeiro precisa ter um documento, um emprego, né? Agora aqui cabe as parcerias que a gente tem, os voluntários, e muitas vezes nem cristãos são os que participam disso, né, amados? E a gente precisa entender que a igreja de Éfeso aqui, como Paulo trabalhou, é o que a gente também precisa desenvolver. Essa igreja que entende que precisa identificar as pessoas, os membros dentro dela, a partir daí, e desenvolver então esse serviço para fora dos muros, ou para fora das paredes da igreja. Então a igreja de Éfeso, Paulo trabalha isso, a característica era essa. Esses profissionais, essas pessoas, elas tinham o dever, a missão, a vocação de estar servindo o seu entorno, a partir da comunidade de fé. E é isso que a gente tem falado, né? Então a gente percebe 3 igrejas aqui com características diferentes, tá? Então a gente percebe que uma igreja local, inclusive, ela pode desenvolver mais algumas características e outras menos, né? Agora a gente precisa entender o que? O contexto inserido. A igreja de Jerusalém atendia a demanda daquela cultura, daquele contexto? Sim. A igreja na cidade de Antioquia atendia aquela demanda, aquela cultura? Sim. A de Éfeso a mesma coisa? Sim. Agora imagine uma igreja de Éfeso lá em Jerusalém, teria muita dificuldade, e vice-versa, não é? Então, apesar que uma igreja desprendida dessas amarras tradicionais religiosas, que muitas vezes a gente pensa que é evangelho e só é tradição construída, né, por causa de uma cultura, do fundador daquela igreja, enfim, sem essas amarras, ela tem muito mais facilidade de se adaptar, até mesmo num contexto mais rígido, do que o contrário, né? Tanto é que essas são rígidas, elas têm lá é que eu não quero citar nome de igreja, né? Nem precisa. Não, né? Mas vocês vão já saber, tem umas igrejas aí, irmãos, que não tem jovens. Não tem, é só cabelo branquinho lá. Não é que eu estou, entenda, né? Nada a ver, mas não alcança. O que está acontecendo? Que igreja é essa que não alcança a geração? E você vê lá que, né? Entra ano, sai ano. Não ganha vidas, não afeta a realidade, né? Essa igreja vai morrer. O idoso pode ensinar o jovem pode ensinar o idoso, não tem essa parceria. Mas a questão é a igreja, o entendimento que eles têm de evangelho. É muito rígida, não alcança. Agora uma igreja que ela é desprendida, né? Ela alcança todas as gerações. Ela entende a realidade dela, ela conversa, dialoga com a realidade que ela tem, né? Como diz o Provérbios 32, verso 6, não, Provérbios 32, verso 7, né? Bem-aventurado os flexíveis, porque nunca serão quebrados. Já viu esse texto aí, não? Aonde? O Provérbios 32, 7. Bem-aventurados os flexíveis, porque nunca serão quebrados, né? Tem não. Ah, mas até que seria um versículo bom, né? O que vocês acham? Né? Bem-aventuradas essas pessoas, felizes serão os discípulos que entenderem que há uma flexibilidade na vida, irmãos, tá certo? Uma margem para a gente viver que não ofenda a santidade de Deus e que a gente pode se relacionar
né? Porque na verdade Jesus fez isso. Jesus entendeu o que Jesus quebrou de tabus, o que ele enfrentou e quebrou tradições da sua época, não é fácil. Jesus foi um escândalo para os judeus. Jesus para os judeus foi um pecador, irmãos. O nosso Senhor, o nosso Salvador, para os religiosos, os representantes de Deus, para os líderes religiosos da época, Jesus foi um escândalo. Olha que paradoxo, né? Ou seja, os pastorzão da época, os pregadores da época, os professores de teologia da época, olhou Jesus e falou: isso aqui não é crente de jeito nenhum. Não é filho de Deus. Não, deve estar cheio de demônio. Olha o que atribuíram a Jesus. Deve estar cheio de demônio, blasfema de Deus. Só não apedrejaram Jesus, mataram Jesus porque, né, havia lá um propósito eterno de Deus. Se dependesse dos crentes da época, irmão, Jesus nem na igreja entrava. Não tinha nem oportunidade para dar um beijinho na flor. Saudação, né? Jamais. Não ia ser membro da igreja. Olha só que coisa paradoxal. Só para a gente entender, Jesus veio de fato para quebrar esses paradigmas que impedem as pessoas de entrar no reino de Deus. Jesus disse para aqueles religiosos da época que eles tinham a chave da ciência, do conhecimento de Deus, que possibilitaria as pessoas então ter contato com o reino de Deus. Mas o que eles faziam? Nem eles entravam e nem deixavam ninguém entrar. E quando eles percorriam, eles iam para muitos lugares para fazer o quê? Um seguidor deles, da denominação deles, da tradição deles, e faziam um prosélito. Só que Jesus disse: vocês estão fazendo filhos do inferno 2 vezes mais do que vocês. Olha que coisa terrível, irmãos. Igrejas que não compreendem o Evangelho impedem que pessoas, né, entrem no Evangelho. Então, na verdade, Jesus, ele teria muita dificuldade de ser membro das nossas igrejas hoje. Obreiro, dificilmente. Pastor, nem pensar. Pregar, jamais. Porque seria uma pessoa assim que ia trazer escândalo, né, para nós hoje. Então, Jesus não é como nós somos, irmãos, tá? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.